Em dezembro de 2022, que o Bolsonaro apareceu aí, o Carlos Bolsonaro, na verdade, apareceu no Telegram, mostrando uma foto da perna do Jair Bolsonaro com bicheira, e dizendo, olha, meu pai está com erisipela severa. Ali foi dia 6 de dezembro de 2022. O Bolsonaro, naqueles dias, estava recluso no Palácio da Alvorada e ele estava recebendo todos os dias generais para tentar dar golpe de Estado. Ele também estava recebendo ali juristas, recebendo ali membros do alto escalão do governo dele e o ministro da Defesa para tentar aí um golpe de Estado. Principalmente entre os dias 6 e o dia 10 de dezembro foram os dias aí em que várias reuniões foram feitas no Palácio da Alvorada com o intuito de dar golpe de Estado. Então lembre-se, em 2022 o Bolsonaro inventou aí uma erisipela enquanto estava tentando dar golpe de Estado. Nas últimas semanas, o Bolsonaro ficou aí na semana passada e retrasada, ele ficou aí nesse intervalo 13 dias no hospital, também tratando de uma erisipela, que menos de uma semana depois ele está no hospital, já não tinha mais vestígio, mas ele continuava no hospital sem precisar. Estranho. Pois bem, agora já sabemos o motivo. Novamente, ele usa essa doença como desculpa para falar que ele tá ruim e tudo mais, e ele estava confabulando golpe de Estado com Arthur Lira. Não é um golpe da maneira que você está pensando, nossa, vão aí decretar um golpe e derrubar o Lula e tudo mais, assim do nada. Não. Um golpe aí, mais nos moldes como o golpe contra a Dilma. É, um golpe parlamentar. E se não desse certo, já um golpe já visando 2026. Que estava aí confabulando o Bolsonaro e o Arthur Lira? O Arthur Lira está em pânico, porque cada dia que passa ele perde um pouquinho de capital político. Cada dia que passa é um dia a menos que o Arthur Lira tem de mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados. E ele sabe que a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem, ele não é mais presidente, e aí, ele sendo um parlamentar qualquer, ele pode ser alvo aí do STF, do STJ, de qualquer tribunal aí que queira pegá-lo. No caso, eu cito o STJ porque tem uma liminar no STJ que garante o Arthur Lira como elegível. Se essa liminar cai a qualquer momento, o Arthur Lira não apenas perde o mandato, como ele fica à mercê de ser preso pelo crime de rachadinhas, que ele já foi condenado em 2 instâncias. Então tá ruim aí a coisa para Arthur Lira, tá? Aí o que acontece? O Lira está em pânico e ele está querendo aí fazer articulação para eleger um sucessor que seja da total confiança dele. E quando eu digo total confiança é o seguinte, é um sucessor que imagina você, março de 2025, o STF vai para cima do Arthur Lira pelos crimes que ele cometeu. Aí esse cara fala, não. Eu vou dar cargo aqui, vou liberar verba, vou fazer o que quer que seja aí para aliados aí de ministros do STJ, do STF, de quem quer que seja, para que o Arthur Lira não seja aí condenado por qualquer crime, por qualquer coisa, para que abafem qualquer tipo de processo contra ele. Alguém que esteja disposto a tudo, a entregar tudo o que for necessário para salvar a pele do Arthur Lira. Porque ele não terá mais poder, o Arthur Lira. Pois bem, difícil alguém que seja leal e mantenha a lealdade depois que já tenha poder. Esse é o problema aí do Arthur Lira. Ele tem alguns candidatos. O candidato principal dele é o Elmar Nascimento, que também é o principal que o Bolsonaro quer. O que estavam confabulando ali, Bolsonaro e Arthur Lira. O Bolsonaro, ele quer poder de veto na escolha do Arthur Lira para a presidência da Câmara. E aí o PL vai apoiar o candidato dele. Lembremos que o PL tem 98 deputados, quase 20% dos deputados, quase 20% aí da bancada da Câmara dos Deputados, é uma bancada importante. Ter aí 90 e tantos votos ajuda qualquer um. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro ele quer algum candidato que esteja comprometido com o projeto de anistia ao Bolsonaro. Então alguém que esteja 100% comprometido em um projeto de lei que vai dar anistia ao Bolsonaro e a seus aliados no caso do golpe do dia 8 de janeiro. E aí o Bolsonaro ainda quer que esse projeto ainda pegue todos os processos relacionados, ou seja, olha, o processo aí do cartão de vacinação, a Polícia Federal está agora elaborando um relatório para provar o seguinte, o Bolsonaro precisava de um cartão de vacinação falsificado para ele e para a filha dele, porque ele foi para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, porque ele tinha medo de ser preso depois da posse do Lula e porque ele precisava de um álibi, não estar no Brasil quando fosse feita a tentativa de golpe de Estado, porque ele tinha medo de ser preso caso desse errado já no mesmo dia 8 ou dia 9 à noite seria preso. Dia 8 à noite ou 9 da manhã seria preso, então ele precisava estar em solo
estrangeiro. E se em algum momento alguém pedisse o cartão de vacinação para ele e ele não tivesse, ele correria o risco de ser preso ou deportado nos Estados Unidos? Ia ser ruim. Não seria mais presidente da República. Para entrar nos Estados Unidos como presidente da República, ele não precisa mostrar o cartão de vacinação. Mas vai que isso é cobrado dele em algum momento. Por isso, ele fez os cartões falsos. É isso que a Polícia Federal vai colocar no relatório final, mais ou menos isso, mostrando ali as provas, os fatos, até em outras investigações já provam isso. Aí imagina que no projeto de anistia, o Bolsonaro quer o seguinte, ó, isso aqui também, ó, estão dizendo que tem correlação, não tem, então anula isso aqui. Pô, mas fazer cartão de vacinação falso, com ou sem relação ao dia 8 de janeiro, é crime. Tanto é que a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro, sem ligar o dia 8 de janeiro, a crimes que chegam a 18 anos de jaula. Então, se não fosse ligado, teria sido foi indiciado, teria sido denunciado e condenado por isso. Mas não, ele quer que a anistia seja para todo e qualquer crime que ele cometeu como presidente. Fala, nossa, que coisa, hein? Então, ele e o Arthur Lira passaram a negociar isso aí, e sai notícia aí nessa semana, que é a seguinte, Arthur Lira ofereceu para o Lula o veto na escolha do candidato. Então, para o PT e para o governo Lula apoiarem o candidato do Arthur Lira, o Lula ganha poder de veto. Ou seja, se o Lula não quiser um nome, o Lula pode falar, ô Lira, esse não. Se você for com esse, não vai ter acordo. E ele dá o mesmo poder de veto ao Bolsonaro. Só que o Bolsonaro já disse, ele veta qualquer um que não esteja 100% comprometido com a anistia. Como é que ele pode dar veto ao Lula e ao Bolsonaro? Vai ter algum candidato que seja 100% a favor de anistia para o Bolsonaro e que o Lula não vai vetar? Não vai ter. Então Arthur Lira está negociando com os dois lados. O governo Lula, o Lula no caso, percebeu isso. Eu digo o governo Lula porque o Lula tem ministros aí que fazem articulação e já perceberam isso. O que acontece é o seguinte, nas últimas semanas o Lula passou a peitar o Arthur Lira em diversos casos. Essa semana o Lula deu uma declaração ali que desmentiu o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele estava querendo, ele junto com o bolsonarismo, e olha só como é casado, ele junto com o bolsonarismo passaram a disseminar fake news de que o governo Lula queria taxar todo tipo de compra abaixo de $50 abaixo de $50 em sites chineses, em sites estrangeiros, coisa que não é taxada. E que aí isso tudo é culpa do Lula e tudo mais. Aí o Lula falou, não tem que taxar nada não. O Arthur Lira chegou a disseminar fake news dizendo que só gente rica compra nesses sites e que isso é taxar ricos. Então, não precisa mais de outros projetos para taxar mais impostos para gente rica, porque já tem esse, os ricos vão pagar mais imposto aí. O Lula falou, não, quem compra nesses sites não são pessoas ricas, são pessoas pobres. Quem é rico ou classe média alta vai para o exterior e compra o que quer, não precisa comprar em site da China. Em site aí de coisa que vem de plástico e tal, bugiganga, e coisa do tipo. Não precisa disso. Vai lá na Europa, vai lá para Miami, vai lá para Nova York, compra o que quer. Pois bem, você vê que o Lula já bateu de frente. Aí o Arthur Lira insistiu no projeto, só que agora o projeto está colado na testa do Arthur Lira. Então é extremamente impopular para ele. Então você vê mais uma jogadinha casada do Lira e do Bolsonaro, para quê? Para minar a popularidade do Lula. Nesse caso, o Lula veio a público, porém as fake news do Bolsonaro chegam a muito mais gente do que a verdade dita pelo Lula. O Lula não está conseguindo ganhar na comunicação. Teve uma pesquisa aí de redes sociais feita no Instagram, que é a rede mais utilizada no Brasil hoje, e mostrou o seguinte, 1,5% do conteúdo no Instagram, do engajamento todo no Instagram, é de conteúdo político. 1,5%, quer dizer, 98,5% não tem nada a ver com política. Desses 1,5%, 1,3% são de direita e extrema-direita, ou seja, oposição ao Lula. 0,2% são do campo progressista e de quem apoia o Lula. Ou seja, o bolsonarismo é 6,5 vezes, pelo menos, maior do que o lulismo no Instagram, que é a rede mais utilizada do Brasil, disparado. As análises do TikTok mostram também mais ou menos isso em número de visualizações, mais ou menos essa diferença. 6,5 vezes é muito, quer dizer que para cada 1 milhão de pessoas que vem um post em que a gente está defendendo o Lula ou atacando o bolsonarismo, 6,5 milhões de pessoas viram um post atacando o Lula. Mas, peraí. Lembre-se, eles nem sequer defendem o Bolsonaro, só atacam o Lula. Por quê? Porque eles querem acabar com a popularidade do Lula. Isso se faz pouco a pouco, martelando, com muita invenção, com muita fake news, com apoio da imprensa, porque às vezes eles colocam uma manchete ali que um jornalista faz de propósito, e aí eles colocam ali a manchete só para bater ali no Lula. Enquanto isso, eles pensam o seguinte, Arthur Lira e Bolsonaro.
baixa a popularidade do Lula, a gente aprova uma anistia para o Bolsonaro se torna elegível novamente e o Bolsonaro ganha do Lula em 2026 e dá golpe a partir de 2027. É isso. Esse é o plano deles aí. E aí o Arthur Lira fica para sempre na presidência da Câmara dos Deputados, que ele tá sim com o golpe do Bolsonaro. Pois bem, esqueceram aí de combinar com o Lula, né? O Lula é quem tem aí a máquina na mão, o Lula é quem tem aí poder, muito menos poder do que outros presidentes tiveram, a culpa disso é principalmente do Bolsonaro. Tem dois fatores aí para quem tá com medo. Primeiro, o Bolsonaro, nem quando ele era presidente da República, ele conseguiu eleger o presidente da Câmara que ele queria. Lembremos que quando o Arthur Lira foi eleito, eu falei aqui, olha, o Arthur Lira não era o candidato do Bolsonaro, ele tinha outro candidato que agora me fugiu o nome, e o Arthur Lira vai enquadrar o Bolsonaro e ele vai começar a pegar todas as verbas possíveis. Agora o Centrão vai entrar no governo Bolsonaro e o Bolsonaro não vai ter o que fazer. Foi o que aconteceu. Até o Bolsolão foi criado aí para dar dezenas de bilhões de reais para o Lira e seus aliados roubarem. O presidente do partido do Arthur Lira, que é o Ciro Nogueira, virou ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Para quem não sabe, esse ministro é o ministro que faz todas as nomeações. Cargo que tem verba para roubar dinheiro para o Centrão, quem faz nomeação é o ministro da Casa Civil. E era o quê? O maior aliado do Arthur Lira, presidente do partido dele. Ou seja, aconteceu exatamente o que eu falei. O Lira enquadrou o Bolsonaro e aí eles passaram juntos a tentar golpe aí e tal. O Lira tem saudade desses tempos em que ele podia roubar indiscriminadamente. Hoje não dá para fazer isso dessa maneira. Então, o que aconteceu? Eu falei aqui, faz mais ou menos 4 semanas, o Lula teve uma reunião com o Zanin, com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino e com Gilmar Mendes. Esses 4 aí formam a ala mais democrática hoje do STF. Quando eu digo democrática, é que estão a favor da democracia hoje. Em 2016, o Gilmar Mendes não estava a favor da democracia, nem o Alexandre de Moraes. Hoje estão. Eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aí a derrocada dos fascistas juntos, viu?